Olá, eu me chamo Lavínia Silva, sou de Viamão e hoje trago para vocês um pouco da história da nossa cidade. Também iremos falar um pouco sobre os nossos pontos turísticos e históricos. Contaremos com a locução de Victor Pires. Vamos começar? Viamão é um município brasileiro localizado no Rio Grande do Sul, sendo o sétimo mais populoso, contando com mais de 250 mil habitantes. Também é o maior em extensão territorial do que o município de Porto Alegre. Mas por que Viamão? Tu deve estar te perguntando o porquê deste nome. Então, há controvérsias. Uma das teorias seria por motivos de os pontos dos morros da cidade e o ponto mais alto da igreja matriz dá visão para os 5 afluentes do rio Guaíba, que seriam Taquari, Caí, Jacuí, Gravataí e Rio dos Sinos, formando assim a imagem de uma mão. Já a versão mais aceitável seria o originária do nome Abriamão, que significa terra de pássaros. No século XVIII, a região do atual estado do Rio Grande do Sul deixou de ser somente uma zona de passagem entre Laguna e a colônia Sacramento, atual cidade da colônia no Uruguai. Devido à farta presença do gado vacum trazido pelos jesuítas em 1680 às missões, gado que já se havia espalhado pelo continente de São Pedro, vários colonizadores se fixaram nas terras propícias à pecuária e o plantio. No início de 1725, Cosme da Silveira, filho de Antônio Silveira de Ávila, natural do concelho de Calheta, na ilha de São Jorge, integrou a frota de João Magalhães, nomeado capitão pelo seu sogro Francisco de Brito Peixoto, e instalou-se nas cercanias da atual cidade de Viamão. Outro marco foi a chegada e fixação de residência de Francisco Carvalho da Cunha, em 1741, no sítio Estância Grande, onde foi erguida a capela da Nossa Senhora da Conceição. A partir dos primeiros colonizadores, a chegada dos açorianos deu impulso definitivo no povoamento da região. Em 1747 foi elevada à categoria de freguesia. Com a invasão da cidade do Rio Grande, único porto marítimo e capital da província, pelo espanhol Pedro de Cebarros, governador de Buenos Aires, em 1766. A sede do governo da capitania teve de ser transferida para Viamão. A cidade conservou-se como sede do governo até 1773. Nesta época, a sede foi transferida para Porto dos Casais, atual Porto Alegre, já que essa localidade tinha um porto, ainda que não marítimo, o que facilitava tanto a proteção do domínio, então ameaçado, português na própria região, quanto a preparação de um possível retomada do Rio Grande. E o porto de Viamão, Porto Alegre, de qualquer forma, era por onde saíam todas as mercadorias, dali para o Rio Grande e de Rio Grande para todo o resto do Brasil. No ano de 1880, Viamão separou-se de Porto Alegre. Quando começou a Revolução Farroupilha, em 1835, logo os rebeldes perceberam a importância estratégica de Viamão. Próxima de Porto Alegre, era o local ideal para sitiar a capital. Além disto, a partir de sua base em Itapuã, os farrapos podiam impedir as comunicações entre a capital e a cidade de Rio Grande pela Lagoa dos Patos. Construíram trincheiras e improvisaram fortificações entre a área central do município e a vila de Itapuã. Durante a Revolução Farroupilha, Viamão foi uma das áreas mais disputadas e onde, portanto, ocorreram confrontos violentos. Dessa época, resta parte de uma fortaleza no atual Parque Estadual de Itapuã e algumas centenas de metros de trincheiras nessa área e na chamada Lomba de Tarumã, um grande bairro da cidade. Diante dessas condições, foi em Viamão que Bento Gonçalves se instalou em 1836 para, em diversas oportunidades, cercar a capital,
numa sucessão de intervenções repetidas até 1841. Em reconhecimento pelo apoio que recebiam na cidade, os farrapos elevaram Viamão a condições de vila. Isso aconteceu em 1838, quando a cidade foi rebatizada como Vila Setembrina, em homenagem à data de início da Revolução, 20 de setembro. Ela formava, juntamente com Triunfo, a comarca Abrilina, e manteve-se como vila até 1841, quando, após a expulsão definitiva dos farrapos, voltou à sua condição anterior. Em 1889, com o advento da República e a dissolução das câmaras municipais como sede do Poder Executivo Local Municipal, é eleito seu primeiro prefeito, o tenente-coronel Tristão José de Fraga, que anteriormente já era presidente da Câmara Municipal já mencionada. Seu segundo prefeito será o coronel Felisberto Luiz de Barcelos. Da importância econômica da região, pode ser sede das primeiras estâncias de criação de gado. Originou-se o comércio e transporte de carne de gado, o charque, e o couro para Laguna e São Paulo. As três rotas comerciais da época iniciavam onde hoje é o município de Viamão, conhecido como o Caminho de Viamão. Agora que conhecemos um pouco da história de Viamão, te aproxega com o teu mate que vamos conhecer os principais pontos históricos da nossa querida cidade. A fonte Dom Diogo era ponto de abastecimento popular da cidade no século XVIII. Era conhecido por sua água limpa e cristalina que brotava entre as rochas da propriedade de Dom Diogo de Souza, ex-governador da província de São Pedro. A fonte da Bica, também denominada Bica dos Fundos, está localizada na Praça Tristão José de Fraga. Também servia como abastecimento de água potável. Fonte da Paciência, antes chamada de Fonte do Beco do Pinheiro, fazendo referência a uma escrava que estava sempre presente no local. A fonte foi responsável pelo abastecimento de água potável desde os primórdios da vila de Viamão. A fonte do Espicho já tem uma história diferenciada das demais, pelo fato de suas águas serem consideradas salobras pelos moradores da época. Esta característica está nitidamente ligada à construção da igreja no século XVIII, já que seu uso era preferido em construções e serviços, sendo dispensado para o consumo humano. Monumento Cruz das Almas, localizado às margens da ERS 040, em Viamão, sinaliza um dos locais de concentração da tropa farroupilha durante a guerra. Também foi onde ocorreu um dos combates entre os revolucionários e as tropas federalistas. O monumento foi revitalizado em 1985, quando foi instalada uma nova cruz de madeira, pois a original era de ferro. Parque Natural Municipal Santilé. O parque é uma unidade de conservação da natureza situada grande parte dela no município de Viamão e sua minoria no município de Porto Alegre. Foi inaugurado em 29 de novembro de 1947 como um jardim botânico municipal. Seu nome foi dado em homenagem ao naturalista e viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, que deixou um vivo relato sobre aspectos sociais e naturais do Rio Grande do Sul em seu livro Viagem ao Rio Grande do Sul de 1820. Dentro do parque está localizado o viveiro municipal, que ocupa uma área de 10 hectares que desenvolve atividades de produção e pesquisa de espécies nativas próprias para a arborização da cidade, possuindo 217 espécies de árvores nativas e 164 de arbustos. O parque foi enquadrado no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza em 2003. Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição. Esse templo foi dedicado a Nossa Senhora da Conceição, um dos mais significativos símbolos da identidade local.
Foi erguido por Francisco Carvalho da Cunha, que por volta de 1741 se estabeleceu nos campos de Viamão, no sítio chamado Estância Grande. A sua construção durou 3 anos, tendo sido celebrada a primeira missa pelo Padre Malta, após um ano de seu término, em 6 de abril de 1970. É a segunda igreja mais antiga do estado e uma das mais citadas elogiosamente por antigos viajantes estrangeiros. Já se acusava a necessidade de reparos pelos tempos da Revolução Farroupilha, mas só efetivadas em 1854. Em julho de 1978, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Localizada na praça central da cidade, sua entrada se dá através de uma grande árvore com pequena escadaria. Existem 6 laterais, dedicadas a Santa Bárbara, São Miguel do Arcanjo, Santa Ana, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosário e a Nossa Senhora das Dores.